Olá, vamos então aí para a nossa última aula de revisão do conteúdo da segunda série do ensino médio, no primeiro bimestre. Então, nessa última aula, nós vamos falar um pouco sobre libertarismo e determinismo. E nós vamos usar aí o trecho, né, da tragédia escrita por Sófocles sobre o Édipo Rei. Então, nós vamos ler um pouco dessa tragédia, né, de como está colocada aí o desenrolar da história de Édipo Rei, e vamos tentar perceber aí o que é determinismo, o que é livre-arbítrio aí dentro dessa história. Então, vamos lá. Sófocles, autor de Édipo Rei, uma famosa tragédia grega, nos leva a refletir sobre as condições do livre-arbítrio e determinismo. De forma resumida, a tragédia de Édipo tem início com Laio, rei de Tebas, que ao consultar o oráculo por ocasião do nascimento de seu filho, recebe a revelação de que este haveria de assassiná-lo e, em seguida, casaria com a sua mãe. Horrorizado com o destino da criança, ordena que ela seja morta. Contudo, as ordens de Laio não são devidamente cumpridas, uma vez que o responsável pela terrível tarefa não chega a matar a criança, mas a deixa na estrada para morrer. O menino é encontrado por uma família que o leva para ser criado em lugar distante. Édipo cresceu feliz e amava seus pais, mas um dia, numa festa, um homem que bebeu demais gritava que o ilustre filho do casal, o cidadão mais importante da cidade, era filho adotivo. Édipo consultou os pais, que se negaram a responder às acusações de um homem alcoolizado. Então, resolveu consultar o oráculo de Delfos, mas este, além de não tirar as suas dúvidas sobre a sua condição, revelou que seu destino era matar seu pai e se casar com a sua mãe. Diante dessas predições, partiu para evitar o que o destino lhe reservava. Na estrada, a caminho de outra cidade, desentende-se com um estranho e o mata. Édipo não sabe, mas o estranho era seu pai biológico, Laio. Chega na cidade e, sem saber que matou o rei, seu pai, casa-se com a rainha, que era sua mãe biológica. A cidade cai em execração e Édipo procura o desgraçado que, por sua presença, amaldiçoou a cidade, sem saber que era ele mesmo. No final, quando tudo é revelado, Édipo fura os próprios olhos e sai da cidade. Esta tragédia mostra um destino inflexível e, ao mesmo tempo, a tentativa de Édipo fugir dele. Então nós vemos aí que várias das ações são desencadeadas a partir da vontade do próprio Édipo. A história poderia ter outro desfecho se ele não tivesse tomado as decisões que tomou durante o curso da história. Ou seja, parece que o destino o impelia para aquilo, mas o seu livre-arbítrio, a sua vontade, né, que predomina durante o tempo todo, ele faz aquilo que ele quer e toma algumas atitudes que mudam o curso da história. Então, devido a isso, devido ao exercício do livre-arbítrio, de poder escolher de forma livre, né, aquilo que ele quer fazer, ele acaba, então, cumprindo o seu próprio destino. Então, você lembra de uma narrativa em que a contradição entre o destino e livre-arbítrio está no centro da ação dos personagens? Então você consegue perceber aí, ou se lembrar de alguma narrativa em que a pessoa tem um destino traçado, mas o livre-arbítrio dela faz com que ela possa fugir desse destino, ou com que ela acabe, né, fazendo cumprir esse destino, como fez Édipo aí. Édipo tinha um destino e ele estava aí predestinado
a fazer tudo aquilo conforme o oráculo havia dito, mas ele poderia ter feito outras escolhas e ter mudado o fim da história. Só que, ao resolver sair da cidade e ir para outra cidade, ele então vai se colocar no caminho daquela outra pessoa estranha e vai depois também, por uma decisão sua, né, de entrar em luta com aquela pessoa, vai tirar a vida dela. Então, há diversos aspectos aí em que o livre-arbítrio, em que a possibilidade dele escolher por A ou B, né, muda completamente o destino da história. Então, você conhece alguma história ou narrativa em que isso também acontece? Então, se você conhece, né, ou então pesquise alguma onde destino e livre-arbítrio estão presentes, relate e faça aí seu comentário, né, de como você conseguiu perceber nessa narrativa, nessa história aí, como é que se faz presente o destino e o livre-arbítrio. E para encerrar, fica aí essa cruzadinha para você resolver. Então, leia com atenção, tente resolver, que você deve consultar aí o que nós falamos aí durante, né, esse bimestre, durante essas aulas aí, para que você possa conseguir ler as questões, né, que vem a seguir e assim então responder a cruzadinha. Eu coloquei para você já as dicas, né, do quais seriam essas palavras, mas procure resolver, né, antes de observar isso aí, para que você possa treinar um pouco sobre quais são essas palavras aí que foram importantes para nós durante esse bimestre. Então nós falamos aí de livre-arbítrio, de solidariedade, de moral, de igualdade, de lei, de ética, de autonomia, de heteronomia, de tudo isso. Então procure relembrar, né, fazer memória desses termos para que você possa se apropriar melhor do conteúdo aí desse primeiro bimestre. Então, bons exercícios para você, boa pesquisa e até a próxima.